Meu amigo vascaíno, como está o primeiro dia de 2024? Caramba, pessoal, esse Alexandre Matos é um monstro, é um monstro. A gente vai falar aqui sobre as novidades, sobre a situação de reforços. Hoje, um atacante aí já foi encaminhado. O Vasco entrou na briga aí pelo Everton Ribeiro, meio-campistas aí renomados, né? Ganhando força dentro do Vasco da Gama. Ai, Lauiano, eu não acredito. De onde você tira isso? A verdade prevalecerá. O Vasco vai vir forte. O Vasco vai ser top 5 em 2024. Haja o que houver. Pode torcer contra, pode botar aí pessimismo, que não adianta. O trabalho do cara, porra, até no dia 1º de janeiro, esse cara Alexandre Matos trabalhando aí como poucos ao lado do Ramon Dias, que também tá ali firme e forte. Então a gente vai falar muito sobre essa situação da chegada aí de reforços do mercado da bola, e vamos falar também sobre a situação aí envolvendo o patrocinador, envolvendo também a pré-temporada do Vasco da Gama. Bom, peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, para fazer parte da nossa família. Metade das pessoas que nos assistem aqui ainda não são inscritas, então nos conceda uma honra aí. Se você não gostar, você vai e cancela o nosso canal depois. Bom, vamos começar falando aqui sobre essa situação de patrocinador. Eu fui atrás dessa informação hoje, no dia 1º aí, sobre essa situação da Blaze no Vasco da Gama, tá? Uma informação que foi entregue pelo jornalista Fábio Azevedo. No entanto, é o seguinte, pessoal, a tendência é que o Vasco venha a acertar com a Crefisa. A gente tomou conhecimento que o Pedrinho tem feito reuniões periódicas aí com o seu Lamáquia, com a Leila, e não está descartada a possibilidade aí da Crefisa ocupar o espaço de exclusividade aí da camisa do Vasco da Gama, igual faz lá no Palmeiras. Então seria aí simplesmente surpresa se porventura a Blaze colocasse, até pelo momento que a Blaze está vivendo aí, muitas polêmicas aí nos tribunais de justiça. Então seria muito aí surpresa se a Blazer fosse a patrocinadora master do Vasco. O Vasco que está renegociando aí todos os contratos, tá? Inclusive a gente pode ter mudanças na situação aí de fornecedor de material esportivo para 2024. O contrato da capa está terminando aí também. Bom, pré-temporada agora, né? Começando no dia 6. No dia 6 a gente vai ter, até o dia 6 a gente vai ter apresentações de reforços aí. O Alexandre Matos deve trazer de 6 a 8 atletas aí para fechar o ciclo. A tendência é que mais da metade desses atletas já estejam presentes para fazer a pré-temporada lá no Uruguai, onde o Vasco vai disputar um torneio lá, né? Um torneio com muitos clubes de ponta. E o Vasco manteve a espinha dorsal. O pessoal hoje falou, mas que os outros também mantiveram. Os outros perderam jogadores titulares. O Vasco foi o único que não perdeu aqui no Brasil equipes titulares. Tem uns pessimistas que chegaram a comparar o Vasco com o Santos. O Santos contratou 8. O Santos está montando time do zero, que caiu, foi rebaixado, tem condição de pagar porra nenhuma, entendeu? Então é essa a situação, pessoal. O Vasco vem forte. Agora, vamos falar aqui sobre a situação envolvendo os reforços. Por quê? Porque ontem o Vasco apresentou o primeiro reforço, João Vitor. É sim um reforço de peso.
é um reforço que chega para impactar a zaga do Vasco da Gama. É um zagueiro que tem vaga em qualquer time no Brasil e no dia a dia vai mostrar isso para vocês. Acho que foi um acerto essa contratação de 5 anos, porque simplesmente jogou por terra todo aquele discurso de que não tem dinheiro para contratar. 6 milhões de euros aí foram investidos, né? A gente tem até que tomar cuidado com isso, porque tem muita gente que fala assim, ah, não vai chegar ninguém, né? Não tem dinheiro. Aí, pô, o que que acontece? Chega um zagueiro, 6 milhões de euros, contrato de 5 anos aí, 32 milhões de reais. Aí quando chega, né, o pessoal fala que é caro demais. Não dá para entender muito bem essa situação. Mas, assim, o Vasco da Gama já se reforçou para a zaga, vai chegar mais um zagueiro, só que o Vasco tá montando também a parte de frente lá, né, cara? Hoje a gente tomou conhecimento, tá? Que o Eduardo Vargas provavelmente vai ser o segundo reforço do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco fez um acordo com o atleta, tá? Existe uma proposta do Vasco pro Eduardo Vargas, atacante lá do Galo, certo? E o Vasco agora vai simplesmente procurar o Galo para formalizar uma proposta. Primeiro o Vasco foi lá no empresário, foi no jogador para saber se tem interesse. Tem interesse, o atleta, o empresário, e agora simplesmente o Vasco vai avançar para conversar aí com o Rodrigo Caetano. Na minha opinião, apesar aí de ser um jogador que não joga bem já há alguns anos, né? Perdeu espaço porque a disputa lá no Galo é muito grande, é Paulinho, é Hulk, é difícil ser titular lá no Atlético Mineiro, mas aquela situação toda, né? Eu acho que para compor o elenco dá, até porque o cara de lado de campo que o Vasco vai trazer aí, que o Vasco está investindo pesado, é em mais uma compra milionária, que é o chileno Alexander Aravena, certo? O Aravena aí, que é a sensação do momento do futebol chileno. O Vasco preparando aí uma proposta na casa de 14 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos desse jogador, e esse cara que chega para ser o bambambam aí do lado esquerdo do Vasco da Gama para dar aquela engrenada ali. Acho um reforço ali de excelência. Agora, o Alexandre Matos, meu irmão, ele tá apelando, porque o seguinte, antigamente a gente tinha tanta dificuldade, cara, porra, para poder contratar jogador para meio de campo, cara. Porra, tem uns 5 nomes aí, porra, que estão sendo colocados aí no Vasco da Gama. Felipe Anderson, cara, que baita de um jogador, cara. O contrato dele está terminando agora lá com a Lazio. Ai, eu não acredito, não acredito, né? Os emocionados, ai, eu não acredito, tem igual Maio Coelho, Vai chegar, o Vasco é para quem acredita, parceiro. A gente vai começar aqui o primeiro dia do ano arrebentando a boca do balão e abraçado com Alexandre Matos, abraçado com Ramon Dias, abraçado com Emiliano, e vai dar muito Vasco aí. O Felipe Anderson, quem diria aí? Jogador que ganha milhões, né? O Vasco conversando com ele para poder trazê-lo a custo zero aí. Outro momento aí com Alexandre Matos. O Vasco entra nessa situação aí do Everton Ribeiro também. Quem diria, certo? Parece aí que o Alexandre Matos demoveu a ideia da 777 Partners. O Vasco vai entrar tarde nessa negociação. A tendência é que ele não venha para o Vasco da Gama, o Everton Ribeiro, porque ele já está bem encaminhado aí com a equipe do São Paulo, mas é aquela situação, cara. O Everton Ribeiro, o Vasco entrou na parada. O Vasco acompanha de perto essa situação e vai fazer uma proposta aí com certeza para o Everton Ribeiro. Momento aí que o Vasco tá bem, não tá devendo ninguém no mercado, certo? Equacionou a situação após a chegada do Alexandre Matos, então dá para tu investir bonito aí nessa situação. A gente fala aqui também sobre a situação aqui do Luciano Rodrigues, tá
pintando aqui no Vasco da Gama, tá com muita força esse atacante. A gente tem dito aqui, porra, hoje novamente lá no Uruguai sai informação que o atleta, porra, tá a caminho do Vasco da Gama. Então, gente, a gente tá muito feliz, cara. A gente não tá vendo aí jogador bunda de pulga, entendeu? A gente tá vendo jogadores aí extraordinários e fora o quê? Alguns jogadores aí da Copinha que vão subir, cara. Agora no dia 5 começa a Copinha, alguns jogadores vão subir aí pro elenco principal do Vasco e a gente vai ter aí juventude mesclada com experiência, cara. Ó, promete 2024. Tenho certeza absoluta que com Deus no coração, fé, trabalho do Ramon Dias, trabalho aí do Alexandre Matos, o Vasco vai para as cabeças sim, porque eu acredito e eu tô com o Vasco mais do que nunca. Em primeiro lugar sempre o Vasco da Gama. Beijo do gordo, Vasco neles, a verdade prevalecerá e semana de anúncios, certo? Tamo junto, valeu!